Boa noite. Boa noite. David Amelech está fugindo de Jerusalém. Quem não pegou os capítulos anteriores. O filho dele, Avshalom, tinha se rebelado, se declarado rei em vida. E ele sabia que ele estava sofrendo uma grande ameaça do seu próprio filho. A gente contou a interação que ele teve com uma pessoa logo antes de Jerusalém, de sair de Jerusalém, que aparentemente David Amelech teve a intenção, conforme o Midrash, de fazer idolatria. A gente explicou na última aula por quê. No final ele não fez, está tudo certo. David Amelech está saindo de Jerusalém. Ele está acompanhado de 600 homens, que é a seu turma de pacto, segurança, desde o início da história, quem era fiel, seus fiéis desde o início. E era um momento muito triste. Era um momento muito triste, porque veio David Amelech, quem a gente sabe que é realmente o ascendente do rei Davi, aquele que é o verdadeiro rei escolhido por Hashem, da tribo de Hashem. De repente ele está sendo expulso do seu lugar. É um galuto, é um exílio, igual que aconteceu com o povo judeu posteriormente. Ele está sendo agora exilado, fugindo. E o pior, quem é o inimigo? O seu próprio filho. David Amelech aceita isso com alegria. Ele faz o terceiro capítulo dos Salmos, que ele fala, está cantando para Deus ao fugir de Jerusalém do seu próprio filho. Ele aceita isso com alegria, ele sabe que isso estava vindo de Hashem, e agora vão ter mais 2 episódios nessa jornada do David Amelech. Primeiro episódio, ele está agora saindo de Jerusalém e aproxima uma pessoa com uns burros. E ele estava, com os burros estavam carregados, com uvas passas, que era o que dava para carregar na época e não estragava, 100 porções de figos secos, também seco não estraga, e um frasco de vinho. Nada mal. Para quem está fugindo, saiu correndo, não deu tempo nem de fazer a matzá, os 8 minutos, saiu sem nada na mão. De repente aparece alguém muito gentilmente trazendo esse presente para ele. O que acontece? Quem era esse cara? Essa pessoa que trouxe não era uma pessoa boa. Ele, na verdade, quer fazer uma pegadinha muito interesseira com o rei Davi. Esse homem se chamava Tzivia. Ele era um cananeu. Ele era um servo de um indivíduo que a gente já leu a respeito dele. Quem lembra, David Amelech tinha um melhor amigo dele que se chamava Jonathan. Você lembra? O Jonathan era o melhor amigo do Davi. Jonathan teria de tudo para ser o inimigo do rei Davi. Por quê? O pai do Jonathan era o rei anterior, era o rei Shaul. Então, quem deveria ser o sucessor natural seria o Jonathan. Só que o Jonathan sabia que Deus tirou o reinado do pai dele e deu para o Davi. E eles eram amigos independente de tudo. Então, Jonathan é da linhagem do rei anterior e Davi é de outra tribo que foi escolhido. Esse Jonathan, ele faleceu. Ele tinha, na verdade, quem lembra, o David Amelech, o Shaul, na última guerra, foi derrotado, ele morreu, seus filhos morreram, infelizmente, mas tinha sobrado o Mefiboshet. O Mefiboshet era um bebezinho que estava na mão do colo da babá, e quando teve a guerra, ela saiu correndo e conseguiu salvar esse bebê, era neto do Shaul, só que no caminho ela tropeçou, ele, coitado, se machucou e ele ficou coxo, ficou manco até o final da vida. Esse era o Mefiboshet. Ok? Ele foi rei, não? Não, lá tinha, é o mesmo nome. Tem Ishboshet, Mefiboshet. Esse é outro, não é tão famoso assim. E o que acontece? Lembrando um pouco da história lá atrás, quando David Amelech ficou sabendo desse herdeiro do Shaul, ele, sendo o próximo rei de Israel, ele herdou tudo que era do rei anterior. Mas ele falou, tem aqui as terras que eram do teu avô, é da tua família. Ele concedeu para o descendente daquele rei que perseguiu ele a vida toda. David Amelech não guardava a raiva de ninguém e ele queria fazer o bem para as pessoas. Ele foi lá e cedeu isso para ele. Então, esse Mefiboshet era uma pessoa que tinha terras, tinha bens e estava de bem com Davi. Esse Tzivia, que apareceu de repente, era um servo desse Mefiboshet. Esse Tzivia roubou do seu patrão esses burros de uva passas, e ele chega para o Davi presenteando. E ele fala, olha, esse presente está aqui.
Davi Amelech viu, pensou de quem que é o presente. Está vendo o servo trazendo? É do meu amigo, daquele que sabe que eu estou fugindo, sabe que eu vou precisar de comida. E ele mandou esses presentes para mim, não é nem presente, é suprimento básico para eu sobreviver. Mas o Tzivia, além de ter roubado, ele tinha um interesse. O que acontece? Quando a gente tem aqui, tá, num momento muito crítico da história, era logo antes das eleições entre Trump e Biden, você não sabe quem vai ganhar, você não sabe para que lado você fica. Se você está na política, você vai querer lutar para quem ganha, você vai querer torcer para quem ganha. Então, né, o vice do Trump, pelo jeito, ele era contra, agora virou a favor, é um político. Você faz o que te convém. Esse Tzivia já estava presumindo, pelo jeito que as coisas estavam indo, Avshalom estava ganhando, Avshalom se declarou rei na frente de todos os sábios, Israel aceitou ele como rei, então Davi agora está perdendo. Então ele queria tirar vantagem. O que ele queria tirar vantagem? Primeiro, ele queria vantagem própria, muito egoísta. Ele queria ficar com as terras do patrão dele. E ele aproveitou esse momento de fraqueza do Davi. Ao invés de ajudar ele, ao invés de dar, ele aproveitou a fraqueza para fazer uma pegadinha com ele. Então, o que ele falou? Ele falou, olha, na verdade, esses presentes são meus, não é do Mefiboshet. Esses presentes são meus, gosto muito de você, e eu queria até te contar que o meu patrão, Mefiboshet, não só que ele não veio, eu quero te dizer que ele te traiu. Ele sabe. É mentira? Total. Quê? Uma cobra. Não só isso, olha aqui. O meio de locomoção dele, o carro que ele tinha, eram os burros. Ele levando os burros, ele ficou sem meio de locomoção. Dava para ele ir a pé? O patrão. Ele era manco. Então, realmente, ele nunca ia conseguir ir atrás para desmentir, ou para. Então, ele realmente armou o negócio de um jeito que ele ia poder falar uma mentira e não ia poder ser desmentido. E ele inventou, então, a história que aquele que Davi tinha dado para ele os campos, ele deveria ser grato para o Davi. E era grato para o Davi, mas esse servo, com interesse próprio, falou: olha, aquele lá é descendente do Shaul. E ele disse o seguinte: ele percebeu que o negócio está ruim aqui. Ele sabe que você vai ser morto pelo teu filho. Ele sabe que depois que você ser assassinado pelo teu filho, o Sanedrim, na corte, vai matar o seu filho. Quem sobrou para ser rei? Ele, descendente do rei original. E ele está com interesse de trazer de volta à origem o reinado, a quem pertence. Como se fosse. O Shlomo Amelech não tinha ainda nascido, né? Shlomo Amelech, ele já tinha nascido, mas ainda não era rei. Ainda não era rei. O David já tinha prometido para Bathsheba que o rei seria descendente dele. Seria descendente dela, quer dizer, o filho dela. E aí, então, David Amelech, aqui vem o ponto grave, David Amelech aceitou de cara essa Lashon Hara. Ele caiu. E a gente pode entender que é um momento de fraqueza do David Amelech. Coitado, estava sofrendo, estava fugindo do próprio filho. Alguém te traz comida, você cai. Você não tem como não cair. Olha, o cara está sendo tão generoso. No momento que eu mais precisava, ele me ajudou. Ele está falando, deve ser verdade. Ele aceitou. E por ele ter aceitado, agora o David Amelech logo em seguida vai ser castigado, que é o próximo episódio. Então aqui, coitado da David Amelech, mas já tem uma lição muito... Como Davi poderia saber que era mentira? Ele poderia fazer como se deve fazer. Você escuta, fala, peraí, tá falando mal de uma pessoa. Será que é isso mesmo? Você viu? Eu tenho outras testemunhas, como seja você. Talvez você tenha interesse no meio. Você não pode aceitar a Lashon Hara. A gente deu um shurim agora sobre a Lashon Hara. Você não pode aceitar. Na melhor das hipóteses, você fica, opa, deixa eu tomar cuidado. Vai ver que aquele cara realmente é perigoso, então vou tomar os meus cuidados. Mas você não pode aceitar a Lashon Hara de uma outra pessoa. Mas esse Tzivia estava ajudando ele, então ele... Mas ainda que ele... Mas mesmo assim, mesmo que o cara é teu amigo, ou se apresenta como teu amigo, e sempre foi teu amigo, Lashon Hara, você não pode aceitar. Aceitar aqueles objetos necessariamente significava aceitar também o Lashon Hara que estava ocupando? Não, mas aí vem a resposta do Davi. Davi Amelech vai vir e fala para ele, eu juro para você que os campos que eu tinha dado para ele vão ser seus. Foi aí que ele realmente
confirmou que ele aceitou tudo. Lição muito importante para a gente. A gente já falou outro dia que aqui a gente tinha uma figura que era o próprio filho de Davi, que ele era Shalom, que ele era muito carismático. Ele era esperto. E ele tinha tudo que parecia ele ser um tzadik. E quando ele conseguiu usar isso para manipular e enganar todo mundo. Como a gente tem que ter esse cuidado em geral na vida. Aqui a gente tem mais um exemplo disso. E aqui tem mais um detalhe, que quando a gente está em fragilidade, a gente está mais propenso a cair em golpes. Quando você está num momento de desespero por dinheiro, por exemplo, chega um cara e te liga, eu tenho um investimento maravilhoso. E Hashem, olha só, se prepara. Se você já estava no buraco, tem lá uma abertura ainda para descer mais. Então, sempre tomar cuidado, se você já está num momento frágil e alguém ainda vem com um belo presente, você tem que julgar as coisas com a tranquilidade. Tem um período histórico muito trágico na nossa história, que todo mundo conhece, talvez, o Shabbatai Tzvi, que foi o falso Mashiach. Quando ele veio, ele apareceu, na verdade, 300 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais. Quando ele apareceu, depois que teve as grandes destruições do Khmelnytsky, na Polônia, Deus nos livre, que ele destruiu... desculpa, Ucrânia. Ucrânia e Polônia. Os dois, obrigado. E ele destruiu comunidades inteiras judaicas, matou todo mundo. Então, o povo judeu na Europa como um todo estava completamente quebrado. De repente aparece, não vou contar toda a história, já contei outras vezes, aparece um indivíduo que se apresentou como Mashiach. Shabbatai Tzvi era um gênio, um cara muito inteligente e manipulador. E ele falou que ele é Mashiach, ele começou a convencer gente, o pessoal começou a vender as casas deles, começaram a apostar tudo, foram para Israel, no final o cara se converteu ao islamismo. Então você imagina a decepção. Mas ele aproveitou uma fraqueza, um momento histórico, que estava todo mundo desesperado por qualquer coisa. Então, quando você está com muita sede, você não pode aceitar qualquer água que te oferece. Então, aproveitar e trazer isso num sentido mais pessoal ainda, que o nosso Yetzer Hara faz a mesma coisa. Ele se apresenta como um cara legal, como um cara bom. Ele te dá comida, na hora que você mais precisa, na hora que está mais fragilizado, ele vem com ofertas que pode parecer aquilo que vai salvar a tua vida. Fica esperto. Fica esperto. Esse momento é o momento mais perigoso. Que Davi HaMelech agora vai sofrer um ataque, uma violência verbal e física. E para um rei de Israel que já está sofrendo, que já está numa situação extremamente delicada, isso veio a piorar ainda mais. O outro foi embora. Ele recebeu o juramento que ele precisava. Davi HaMelech falou, quando eu voltar, ele falou, quando eu voltar, eu vou dar para você. Então ele já estava garantido. Achou que estava garantido. E aí, então, aparece um indivíduo chamado Shimi Ben Gerá. Esse Shimi Ben Gerá, ele era da turma de Shaul. Shaul era o rei anterior. E ele nunca tinha aceito Davi como rei. E aqui é muito importante a gente entender como as nossas preconceitos afetam a maneira que a gente olha para uma pessoa. Uma mesma pessoa, que ela pode ser um tzadik absoluto, alguém pode olhar para ele e interpretar tudo que ele fez de forma contrária. A gente que ficou para o final da história, a gente sabe a verdade. Mas quem está lá na hora fica na dúvida. Exemplo para isso, teve quando Korah se levantou contra Moshe, ele era muito inteligente, muito sábio, de uma dinastia maravilhosa, tinha profecia, você fica na dúvida. É difícil a gente tomar as decisões. E você tem que ter a clareza de espírito para conseguir fazer a sua avaliação correta. E mesmo quando, às vezes, todos os outros rabinos lá, no outro caso de Avshalom, apoiaram ele, ainda assim você pode suspeitar, talvez aquele cara não é. Então a gente deve tomar muito cuidado para não errar. Bom, esse Shimi Ben Gerá dizia o seguinte, primeira coisa, da onde veio o rei Davi? Ele era bisneto da Ruth. A Ruth veio dos Moabim. Moabitas não tem nada a ver com o povo judeu. Não pode se casar com o povo judeu, está acabado. Na época, quem lembra da história de Boaz, etc., ficou esclarecido que pela Torá, uma mulher moabita convertida poderia se casar com um judeu. Quem não pode é um homem moabita. Mas ele já descartou. Primeiro que ele não é rei de Israel, coisa nenhuma. Ele é descendente de uma mulher que se casou com o povo judeu, que já é proibido, na visão dele. Segundo, ele fez aquele pecado com a Batsheva. Que rei que é esse
que faz esse tipo de coisa. Esse era o papo Hã? Esse nome, essa pessoa chamava Shimi Ben Gera. Os argumentos dele, o que estava na cabeça dele. A retidão do David, poxa, uma pessoa dedicada. Isso aqui é só para enganar vocês. Um dia vocês vão descobrir quem é o verdadeiro David. Assim ele interpretava. E ainda quer melhor prova que essa? Deus está castigando ele. Ele perdeu o reinado dele. Você quer melhor prova que ele é um perverso? Então imagina alguém chega para você com todas essas provas. O que você vai achar do rei Davi? Vai mudar o teu voto. Tá certo? Então, como realmente nós somos completamente parciais às nossas opiniões. A gente é muito mais afetado pela emoção do que pela lógica. Nós nascemos, e a gente fala que a gente é cientista tentando procurar a verdade, e somos todos advogados. A gente já comprou a causa, já está ganhando dinheiro por ela, e a gente vai achar os argumentos para que tudo caiba dentro dela. Então, é muito importante a gente ter essa clareza de espírito. E ainda ele falava que quem é a outra opção? É o Avshalom. Avshalom é um cara maravilhoso, um carisma, um tzadik, uma pessoa fora de série, todos os rabinos apoiaram ele, esse é o novo rei. E ele, então, Shimi, quando David Amelech está fugindo, ele começa a jogar pedras no David Amelech, literalmente, e na turma, e vai jogando pedras, e ele começa a xingar David Amelech, ele começa a jogar tudo na cara dele. Quem estava com David Amelech falou, esse é o rei de Israel. Ou poderia dizer, não, esse aqui já não é mais rei, ele já perdeu. Mas quem estava lá e já imaginava o final da história, ele falou, esse aqui, fazer qualquer coisa contra o rei, uma ofensa verbal, imagina, jogar pedras e ficar xingando o rei Davi na frente de todo mundo. E Davi Amelech poderia ele mesmo pegar uma espada e matar ele. E aqui vem uma mensagem muito importante. Davi Amelech falou, eu aceito isso. É Hashem que está me mandando. Eu sei que eu tenho uma barra pesada ainda, uma conta para acertar. E Deus, e aqui vem a frase, Deus falou para Shimi me xingar. E aqui vem a passagem, Tânia, muito importante, que ele traz justamente essa passagem aqui do Tanakh. Ele fala o seguinte, quando alguém vem te prejudicar, alguém vem te fazer mal, a gente fica com raiva, a gente fica nervoso. O que deixa a gente nervoso? Por que a gente fica bravo? Não podia acontecer comigo. Como que eu mereço uma coisa dessas? Eu vou acabar com aquele fulano. Demorou. Tudo o que acontece é Hashem que está falando naquele momento para a pessoa fazer. Não é que Deus veio no ouvido de Shimi e falou, olha, vai lá e xinga o Davi. Não, mas Davi entendeu que se tinha alguém xingando ele, foi Deus que deu vida para aquele Shimi. Foi Deus que fez aquilo acontecer. Não quer dizer que Shimi não vai pagar por isso, ele vai pagar. E, na verdade, Davi Amelech não vai matar ele, mas depois, no falecimento dele, ele vai ordenar o filho dele, Shlomo, que tome conta ele tinha uma conta atrasada a ser acertada que o filho dele vai mandar executar esse Shimi Ben Gera. Mas a maneira que ele encarou aquela provocação, aquela agressão, ele entendeu que isso estava vindo de Hashem. Isso é uma coisa muito difícil da gente conseguir entender. Eu acho que um exemplo aconteceu, foi semana passada com a história do Trump, que ele se mexeu e vem na orelha dele. Você poderia dizer, falar, bom, vamos supor, o cara foi lá e atirou, matou uma pessoa, feriu outras. Ele é culpado ou não é culpado? É claro que ele é culpado. Mas é duro dizer, mas aquele que levou o tiro já estava programado para ele levar o tiro. É muito duro a gente falar. Mas peraí, foi o outro. Não foi o outro. Sabe por quê? Porque ele mirou no Trump e por 1 milímetro não era para acontecer. Por 1 milímetro não era para acontecer. Então, apesar que ele com a sua má escolha, seu livre-arbítrio, foi lá e atirou com intenção de matar um, Hashem na hora desviou e falou, não vai ser esse, vai ser outro. Então ele era um agente de Deus naquele momento que vai pagar pelas suas más escolhas. Mas aquele que recebeu tem que saber que aquilo que aconteceu já era para acontecer. O outro não tem que pagar as contas pelo crime dele? Claro que tem que pagar, mas isso não é o meu problema. Eu não tenho que viver com esse problema dentro de mim. Essa é uma escolha dele e quem for responsável por isso, seja Deus, seja a polícia, seja o governo, quem for vai tomar conta deles. O que aconteceu comigo, tudo na nossa vida já era para ter acontecido.
E a gente tem dificuldade em aceitar isso e a gente prefere ficar vivendo uma vida culpando os outros, xingando os outros, tentando lutar e tentando acabar e guardando raiva. Tudo isso aqui acaba com a gente. Guardar raiva é quando você coloca fogo na tua casa esperando que teu vizinho vai morrer asfixiado da fumaça. Mas isso é normal. Isso é normal. Isso é o normal. A Torá é o normal, só que não é de... Hã? Por isso temos aqui essa passagem de Davi Amelech mostrando para a gente. E Hashem, ele vira fala naquele momento que Davi Amelech, a partir desse momento, recebeu um novo status. Um novo nível de elevação. Uma pessoa que consegue escutar a sua vergonha. E aqui não foi que o homem inventou besteira. Ele estava jogando na cara coisas que Davi fez. Ele fez, teve a história com Batseba. Ele não estava inventando, eram dados. Certo? Depende de como você fala, a maneira que você fala. Ele estava expondo a vergonha da vida Amelech. Ele escutou, se calou e aceitou. A pessoa que tem essa grandeza, ele realmente é chamado aqui amigo de Hashem. Hashem chamou ele amigo de Hashem. E agora ele passou por um patamar comparado até com os patriarcas. Lembra lá atrás que ele queria ser comparado com os patriarcas? E aí Hashem falou que ele vai ser testado, etc. Depois de tudo, na hora que ele ouviu a vergonha dele, foi envergonhado publicamente, e ainda com a grandeza dele, então a vergonha é muito maior, a exposição é muito maior, uma ofensa muito maior, física e verbal, ele aceitou aquilo que veio de Hashem, naquele momento ele passou por um patamar completamente diferente. Então, claro que é difícil, muito difícil, mas aqui temos a Torá, nem sempre é o mais fácil, mas com certeza é o mais saudável, com certeza é o que vai trazer para você mais alegria na sua vida. Se você fica guardando no teu coração o que o outro fez, o que o outro fez, tudo, absolutamente tudo que acontece com você está sendo orquestrado por Hashem. Não quer dizer que você não tem que eventualmente se defender, tomar as atitudes necessárias, mas tudo que aconteceu é de Hashem.